Blackout da ressonância Schumann. Bom, vamos lá com mais novidades, com mais esclarecimentos para vocês sobre o que está acontecendo aqui no nosso planeta Terra, nesse momento, aonde a ressonância Schumann não consegue ser medida. O que eu andei estudando, andei vendo outros vídeos, inclusive do Júnior Legrazi, que eu gosto muito, ele explicando o seguinte, né? Não é que os batimentos, a frequência da Terra cessou, né? Esse blackout se deve à falta de capacidade dos aparelhos aqui da Terra, né, dos aparelhos tecnológicos que existem no planeta, de medir essa ressonância quando as energias estão muito elevadas. Então, a Terra emite uma frequência vibracional, energética, como se fossem os batimentos cardíacos dela, para a ionosfera, para o Sol central, e esse vai devolver essa frequência para a Terra, aonde os aparelhos conseguem realizar essa medição. Então, todas essas sensações que nós estamos tendo de ou fraqueza no corpo, ou pensamentos acelerados, ou cansaço, apatia, fadiga extrema, ou depressão, ou crises de ansiedade, ou a sensação de um vazio, uma tristeza imensa, profunda, a sensação de que algo está chegando ao fim, pensamentos que a gente não consegue entender, não consegue lidar, sentimentos também, é por conta dessa alteração da frequência da Terra. A frequência normal da Terra é de 7,83 Hz. E nos últimos tempos, essa frequência estava dando picos de 50 e 60, ficando numa média de 30. Na transição planetária, para que a gente consiga evoluir, a Terra também, né, ascensionar num nível energético, essa frequência já era previsto de muitos anos, que lá para 2030, 2035, essa frequência vai subir, né? Vai elevar. Só que o nosso corpo não dá sustentação. Então a gente sente esses sintomas porque o nosso corpo não tem sustentação para receber uma frequência tão poderosa de energia que está chegando aqui na Terra nessa transição planetária, que era tão prevista, tão falada aí por grandes cientistas há tanto tempo, e também pessoas aí do meio holístico, né? Terapeutas, espiritualizados, pessoas espiritualizadas, né, espiritualistas, sempre alertaram a gente sobre isso. O próprio Cryon, né, da malha eletromagnética, ele sempre canaliza sobre isso. Então, a Terra, ela não pode subir essa frequência de uma vez só, de 7,83 para 50, porque ninguém vai aguentar, todo mundo, né, vai sentir essa vibração maior no corpo, inclusive na frequência cardíaca, na pressão arterial, né, causando sintomas aí no nosso corpo físico. E o que está acontecendo? Ela está subindo, dando picos para a gente se acostumar com essa frequência. Nós estamos aprendendo a viver numa frequência mais elevada. Nós, seres humanos, os animais, as plantas, né? Então, ela está dando esses picos para que a gente se acostume, para que quando ela chegar no pico de 50 e ficar, a gente já entendeu como é essa frequência, já sabe se comportar nessa frequência, o nosso corpo já sabe se sustentar nessa frequência. Então, essa notícia não é uma notícia para causar medo, para causar pânico, porque em outros tempos, quando houveram evoluções, né, crises evolutivas na Terra para aumentar a frequência, para a chegada do próprio ser humano com a extinção dos dinossauros, né, tudo isso foram passos evolutivos da Terra. Quando isso acontecia, geralmente vinham grandes catástrofes, grandes dilúvios, grandes terremotos, né, uma exterminação em massa. E já era previsto que a gente iria passar por essas alterações de frequência, estando aqui na Terra, nos adaptando para receber uma frequência elevada, uma frequência maior do que a que a gente vive hoje, de 7,83 Hz. Então, a Terra é muito sábia, né? O que está acontecendo aí é um grande movimento espiritual também dos seres de outros planetas, do cosmos, intergalácticos, todos aí sustentando essa força para que a gente consiga passar por essa transição planetária sem precisar sermos exterminados, sem precisar sofrer, né? Lógico que a gente está se adaptando, então toda adaptação requer um esforço, e esse esforço está vindo para o nosso corpo físico, para o nosso corpo emocional, para o nosso corpo mental. Então a dica que eu dou é se equilibre, respira, toma água, faz exercício físico, pisa na terra, aqui como eu estou fazendo, né? Pisa na terra, faz suas meditações, porque isso é uma
coisa boa que está acontecendo, né? Uma elevação das nossas frequências energéticas para que a gente possa passar aí para um nível mais elevado na nossa evolução e para todos aqueles que virão depois de nós, né? Os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Então, esse momento, ele requer paciência, ele requer introspecção. Aproveita aí para fazer as suas limpezas internas, limpeza dos pensamentos, limpeza dos sentimentos, deixar ir o que não serve mais. É claro, não foi à toa o eclipse solar na lua vermelha, que já vinha, né, trazendo essa frequência energética para nós, do deixar para trás aquilo que não faz mais sentido na nossa vida, aquilo que a gente precisa se libertar, né, dores, traumas, sentimentos, amores, trabalho. As grandes mudanças acontecem quando a Terra também está passando por mudanças, por transformações. E esse é o convite que a Terra vem fazer para nós. Então, boa notícia, as frequências estão se elevando e os medidores não conseguem marcar isso, porque não existe um limite máximo nesse medidor da ressonância Schumann para marcar essas frequências. Mas a notícia boa é essa, que as frequências estão se elevando, até porque se a Terra tivesse parado de vibrar, né, de seus batimentos cardíacos tivessem parado, né, vamos dizer assim, nenhum ser vivo aqui do planeta estaria vivo, né? Todo mundo teria morrido, as plantas teriam parado de respirar, a gente teria uma parada cardíaca, e então ia ter sim um grande extermínio em massa, né? Por conta dessa alteração eletromagnética da Terra. Mas a notícia não, as frequências estão se elevando, realmente a nova era, a era de Aquário, tá aí, né? Pra gente mudar a nossa frequência também, não só de pensamento emocional, mas do nosso corpo biológico. O nosso corpo biológico, né, a nossa biologia, nossas células, nossos órgãos, ainda não aprendeu a sustentar tanta energia que está chegando para nós, tá bom? Então não se desesperem, tenham paciência, façam aí o que for possível, meditações, orações, se fortaleçam também comendo coisas mais saudáveis, mudando os pensamentos, para que a gente possa passar por essa transição e quem sabe lá em 2030 a Terra já estar vibrando em 50 Hz, né? E isso é um bom sinal, é sinal de que nós também estamos sendo cuidados aí pelo cosmos, pelos seres intergalácticos, para que a gente possa ascensionar, tá bom? Beijo no coração, namastê.